Nessa primeira parte da tarde, teremos a honra de ter uma apresentação da professora homenageada, Eni Orlandi. A professora Eni Orlandi tem doutorado em Linguística pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Paris-Vincennes. Foi docente na USP de 1967 a 1979, onde ensinou filologia românica, linguística e análise do discurso pedagógico. De 1971 a 1974, ministrou análise do discurso no curso de especialização em tradução da PUC Campinas. Atuou como docente do Departamento de Linguística do IEL, o Instituto de Estudos da Linguagem, na Unicamp, de 1979 a 2002. É pesquisadora do Laboratório de Estudos Urbanos, da Unicamp, e professora colaboradora do IEL, da Unicamp, também da Unicamp. Atualmente, é professora visitante na Unemat, atuando nos programas de Linguística e Profiletras. Implantou os campos da análise do discurso e da história das ideias linguísticas no Brasil. Tem inúmeras publicações no Brasil e no exterior. Ganhou o Prêmio Jabuti com seu livro As Formas do Silêncio, traduzido para o francês, para o italiano e para o espanhol. Seu livro Terra Vista também foi traduzido para o francês. E eu também adicionarei, na verdade, 3 obras que para mim são fundamentais. A Linguagem e seu Funcionamento, As Formas do Discurso, da editora Pontes, Texto e Discurso, Formulação e Circulação dos Sentidos, Políticas Linguísticas na América Latina, do qual ela é organizadora, pela editora Pontes, e Língua Brasileira e Outras Histórias, Discurso sobre a Língua e Ensino no Brasil, RG Editores. Ademais, a professora é pesquisadora 1A do CNPq. Demos a palavra à professora Eni Orlandi. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer imensamente o convite, a honra do convite, feito pela Conecta, enfim, para ser professora homenageada, nesse evento que é o Terceira Conecta Leitores, que festeja, na verdade, os 70 anos do programa de leitorado. Eu agradeço imensamente o convite e gostaria de dizer que compreendo a grande importância que tem essa política de leitorados e que leva não só a língua, mas a questões da cultura, e da história, enfim, da sociedade brasileira, no caso, no leitorado brasileiro, assim como de outros leitorados diferentes, internacionalmente, e que eu acho que faz parte dos nossos objetivos acadêmicos, mas não só, eu acho que são objetivos mais amplos. Então, eu agradeço imensamente o convite e gostaria, então, de cumprimentar as pessoas presentes e iniciar a minha fala, a minha conferência, que tem como título Discursos sobre as Línguas no século XXI, o Brasil em Perspectiva. Depois de ter me dedicado aos estudos e pesquisas sobre a questão da língua, em relatos de missionários, em relatórios de viajantes, de cientistas e outras formas de discursos da colonização linguística, dediquei-me longamente à pesquisa da produção de instrumentos linguísticos, como gramáticas, ensaios, dicionários, sobretudo no século XIX e século XX, aí incluindo a NGB, a Nomenclatura Gramatical Brasileira, feita em 1959, que considerei como ponto de inflexão em que se passa do discurso gramatical
como o discurso da apropriação da língua por autores da língua, para o discurso gramatical como padrão fixado dos guardiães da língua, os gramáticos normativistas da chamada língua padrão. Divisão que coloca, de um lado, o gramático tradicional normativista e, de outro, o linguista como aquele que conhece a língua. Faz parte dessas minhas reflexões os modos de resistência que vão constituindo a língua chamada nacional em seus processos de individuação e universalização da que denomino língua brasileira. Na análise discursiva da história das ideias sobre a língua, considero mais recentemente também os movimentos migratórios para entrar nesse assunto das línguas no século XXI. E é importante considerar, então, a mundialização como conjuntura mais ampla em que se interrogam as línguas e os discursos sobre elas. Quanto às línguas, pensar a mundialização não é pensar a estandardização em escala mundial, mas, ao contrário, a possibilidade de apreender a diversidade, a multiplicidade de sentidos que aí se inscrevem. Daí a necessidade de levar em conta sua dimensão histórico-cultural, sua relação ao social, ao político, quando pensamos as línguas na conjuntura mundial. As línguas mudam, as línguas entram em contato entre si, desaparecem, se criam novas línguas. Elas são praticadas, elas funcionam em condições determinadas, têm sua materialidade, marcam a história simbólico-politicamente. Um ponto que ressalta é que, em diferentes momentos da história, as relações de poder se organizam e declinam diferentemente nas relações com as línguas e entre elas, na e entre sociedades e entre culturas diferentes. E a ciência, ou melhor, as ciências da linguagem, mostram isso à sua maneira. Para falar em algo concreto, se tomarmos conjuntos de línguas que constituem o que é chamado lusofonia, francofonia, hispanofonia, por exemplo, devemos fazer referência ao fato de que, se houve um processo de colonização, houve também o de descolonização, que afeta a relação das línguas em seus contatos. Trata-se, assim, se falarmos em um conjunto de línguas, no caso do Brasil, em dizer que esse conjunto é heterogêneo e dinâmico, diversificado, multilíngue na sua coexistência com uma língua europeia, no nosso caso, do Brasil, pelo processo de colonização com a língua de Portugal, que faz parte dessa história, sustentando assim uma definição que organiza de outros modos hoje as relações das línguas e funciona atualmente de maneira diferente do que funcionava no momento da colonização. Relação hoje aberta entre vários países que têm em sua história comum o português, como os países da CPLP. Nossas diferenças e semelhanças podem ser tratadas de uma forma politicamente produtiva face à mundialização. Podemos, então, redefinir a mundialização no que diz respeito às línguas, insistindo sobre a heterogeneidade, o movimento, a não idealização de práticas linguísticas, considerando-as menos como sendo as mesmas em todo lugar e tomando-as em sua historicidade, o que nos leva a pensar o plural e o dinâmico tanto quanto as convergências e as divergências. O que nos importa é falar da relação entre os diferentes espaços e o seu confronto com a situação atual no século XXI, que tende a impor um sentido à mundialização como homogêneo e administrado por uma língua só, o inglês. O imaginário da língua única da mundialização, que é o inglês, silenciando também os movimentos migratórios e os dos refugiados no século XXI. Mas, em nossa perspectiva, não consideramos perder a riqueza, as contribuições culturais, artísticas, científicas, sociais, históricas e políticas de um mundo reduzido ao silêncio pelas práticas de uma língua só. Língua que, se assim fosse, não falaria com sujeitos, mas apenas com usuários,
que só surfariam na superfície da informação tratada como mercadoria, a língua de negócios e de relacionamentos em redes sociais. De nosso ponto de vista, a realidade de todo sujeito falante é multilingüe. Não há país que não o seja. Como poderia existir um mundo unilingüe, se não como conversão de uma ficção imposta por uma política de força? Construção imaginária sustentada pela ideologia dos discursos dominantes sobre a língua e sobre as línguas, esvaziada da história e do jogo simbólico que constituem a realidade profunda de todo sujeito significante. É esse imaginário, com sua língua imaginária única, que deve ser atingido pelas práticas de linguagem que perfuram esse ritual ideológico que se diz pelo discurso dominante da mundialização. Um subtítulo agora, um mundo multiforme feito de muitas línguas. É contra esse sentido uniforme e monolíngue da mundialização que é preciso pensar a prática concreta do multilinguismo, sustentada pela promoção de articulações efetivas, como experiências históricas vastas e multiformes, polissêmicas em seus sentidos atuais, a contrapelo da colonização. Não só as línguas dos povos originários, no caso do Brasil, mas também as línguas de imigração, que aí estão muitas vezes sobredeterminadas pelo discurso dominante da colonização em sua padronização constante, que fazem diferença no que estamos propondo, na direção da mudança, do movimento, como quando consideramos a identidade, seja linguística ou outra, como movimento na história. Na mundialização, propomos pensar, pois, as línguas que nos constituem. Trabalhando com noções como polilinguismo, descolonização, partimos do funcionamento da memória, fazendo entrar na reflexão a vinculação ao corpo e a sujeitos que saem do lugar, que se deslocam em um trajeto em que se partem e chegam em outro lugar, marcado pelo mesmo e pela diferença. Paralelamente, o que procuramos compreender é como se dão os processos que se significam nas estruturas e funcionamentos em que a língua, já materializada na colonização, sobredetermina-se pela imigração. Movimento contraditório entre a permanência e a mudança, a memória discursiva, pensando a língua nacional, se narra nos modos de individuação dos sujeitos, em seus processos, e nos serve como observatório dessa conjunção colonização e imigração, o que nos ajuda a compreender as políticas de línguas na contemporaneidade. O ponto fundamental observado, relacionando o discurso da colonização e o da imigração, é aquele que se faz, que aquele se faz sobre a língua da perspectiva daquele que se impõe de fora para dentro, o que vem e vai, deixando suas normas. E o da imigração é o de que vem e fica, dá um destino não já fixado e que, mesmo se aponta para o passado, é de um presente que se move. Gostaria de dizer que também na colonização há muitos que vêm e ficam, né? E eu acho que isso é híbrido nessa posição, né? Então, embora já tenhamos trabalhado na imigração nos séculos XIX e XX, aqui estabelecemos fundamentalmente como objeto de observação o discurso sobre a língua, visando a imigração no século XXI, incluindo o discurso linguístico discursivo sobre os refugiados. Novo subtítulo, dos direitos e deveres das línguas em um mundo globalizado. Quanto às chamadas políticas linguísticas, no Brasil, que preferi em meus trabalhos chamar de políticas de línguas, já que a questão não é só linguística, mas histórico-social e diz respeito, quando se trata da língua, aos sujeitos e às instituições, a própria concepção das línguas indígenas e de imigração como línguas minoritárias já indica uma posição face à política de língua que se propõe. Se levarmos em conta a existência das discursividades sobre as línguas, atualmente temos que considerar
as dos discursos da mundialização que se inclinam em falar em minorias. Comecemos, pois, interrogando a própria noção de minorias, ou línguas minoritárias, né? Esta noção de minorias tem em sua base a ideia de quantidade pensada em relação à igualdade, segundo Tocqueville, né? Tocqueville parte da ideia de que a igualdade extrema ou a uniformidade produz a tirania da maioria, o individualismo exacerbado. Então, ele propõe algo que eu acho bem interessante. Tocqueville formula, então, a questão das minorias em relação a essa tensão entre igualdade e liberdade, na busca do que eu formularia como o equilíbrio entre o poder das maiorias e a vontade das minorias. Já em Kant, encontramos um pensamento sobre as minorias em termos qualitativos, não só quantitativos, fazendo intervir a razão. Atualmente, é isso que eu acho mais interessante, define-se de outro modo minorias. O que move uma minoria, diz Muniz Sodré, é o impulso de transformação. O conceito de minoria é o de um lugar onde se animam os fluxos de transformação de uma identidade ou de uma relação de poder. Implica uma tomada de posição grupal no interior de uma dinâmica conflitual. Minoria não é, portanto, uma fusão gregária mobilizadora, como a massa ou a multidão ou ainda um grupo, mas principalmente um dispositivo simbólico com uma intencionalidade ético-política dentro da luta contra-hegemônica. Portanto, é nessas condições que devemos compreender o que são as minorias, discurso dominante no século XXI, sabendo que não é a questão da quantidade ou qualidade que as define e as faz funcionarem. É assim que compreendemos os movimentos de mudança produzidos pelas línguas indígenas, pelas dos imigrantes e de fronteiras no Brasil. Fala-se de igualdade, mas de que igualdade está se falando? Pensando a sociedade capitalista como sociedade dividida e hierarquizada pela simbolização das relações de poder, são essas as condições em que se dá a divisão entre sujeitos nos processos de constituição de suas identidades, em que conta como falam a língua, ou as línguas, né? E a língua ou línguas que falam. Agora um outro subtítulo, Relações dissimétricas e produção de documentos para adaptação linguística. Podemos, então, afirmar a diferença onde ela faz sentido para sujeitos considerados enquanto seres históricos e simbólicos em nossa condição político-social. Sujeitos originários, sujeitos colonizados, sujeitos imigrados, sujeitos de fronteiras, sujeitos refugiados, com suas identidades em movimento. Entre elas, a das suas línguas e suas necessidades histórico-sociais, simbólico-políticas, de deslocamento. Para produzir agora esse mesmo deslocamento, no modo de pensar as diferenças quanto às línguas, na sua relação com os sujeitos, a sociedade, a ideologia e a história, é preciso, na questão da política das línguas, em relação à colonização ou à imigração e aos índios, não sermos tentados pelo idílico e pela nostalgia, nem uma origem pura, nem um passado a se resgatar. As línguas mudam, se transformam, desaparecem, misturam-se a outras, com que se relacionam em seus contatos, reaparecem, inventadas, modificadas. As línguas não são minoritárias, nem pela quantidade, nem pela qualidade, são diferentes, se separam, se juntam, se dividem, se modificam, não são inertes. Vivemos politicamente em um estado que se estrutura na falha, por onde deslizam as diferenças, mas um estado que produz, sobretudo, a estabilização de suas instituições, de seus discursos, em que contam aqueles sobre as línguas, constituindo o imaginário social em que estas se praticam. E se há algum princípio a ser considerado, é de que, a imaginar e escolher em sua liberdade as línguas que falam, os sujeitos é que são escolhidos por elas, na política da dissimetria, das relações sociais
e na determinação histórica dessas relações. Não escolho minha língua, ela é que me escolhe. Por isso existem escolas, documentos, burocracia, administração dos sujeitos e organização das línguas. O que aí não está respeitada é a ordem da língua, o seu real, e não só a sua organização. Na realidade, penso que se estabelecem direitos linguísticos como se estabelecem muros que procuram organizar os territórios e as populações, nesse caso das línguas, em relação às identidades, mesmo se a mundialização se caracteriza pelo seu discurso de transnacionalismo, não é? Da abertura de fronteiras. São muros simbólicos, nem por isso menos eficientes. É o que podemos compreender ao lermos os instrumentos da proclamação desses direitos, como os da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, a Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias, ou a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Imaterial. Eu grifei aí o imaterial. Este totalmente formatado no discurso da globalização, em que se dividem as línguas e os sujeitos em seus espaços linguísticos e se salvaguardam patrimônios. Ao pensar a língua como patrimônio, faz-se o que se tem feito usualmente com as línguas indígenas, no caso do Brasil. No processo de salvaguarda, salvam-se as línguas como patrimônio em museus e desaparecem os que as praticam. Já que desaparecem, não, eles continuam a existir e a resistir, mas eles se invisibilizam, já que é impossível patrimonializar sujeitos existentes com seus corpos. Vão-se os dedos, mas ficam os anéis, arquivam-se as línguas. As relações de poder se organizam e declinam diferentemente suas relações com as línguas, e entre elas, nas e entre as sociedades e as culturas diferentes. Com efeito, embora herdeiros de um processo de colonização, nossa história movimenta-se permanentemente, sobretudo quando se trata das línguas e nossas políticas. E o que deveria nortear os discursos sobre os direitos linguísticos é essa dinâmica e a contínua transformação das relações entre línguas nas formações sociais, considerando-se que essas não são homogêneas nem imóveis em sua estabilidade provisória, e, sobretudo, pensando-se a intensa imigração, muitas vezes elas se indistinguem nas suas fronteiras abertas, polissêmicas, em mudanças e movimento. Sobretudo se observarmos um mundo em que as diferentes sociedades se encontram reféns de constantes relações de guerra e de invasões, com populações se deslocando em meio à violência e ao risco, carregando consigo línguas que se partem em estilhaços no meio a vidas clandestinas e sujeitas a toda espécie de opressão, segregação e diásporas. Silenciamento, porque o que fala mais alto, fala entre aspas, é o jogo econômico, o mercado linguístico, sustentando de mercadorias bens materiais. Isso significa que o discurso sobre a língua, que se torna o discurso dominante e ecologicamente correto, tem pouco a ver com o real da política de línguas, porque reproduz incessantemente essa distância entre o real e o imaginário sobre as línguas, no nosso caso, conjugando colonização e imigração como heranças imateriais, quando, na verdade, são materiais, né? Têm materialidade, são sociais, históricas, culturais, linguísticas, etc. Considerei criar uma noção para distanciar-me do que tem sido significado pelo multilinguismo. E a noção de polilinguismo, é a noção de polilinguismo. Com esta noção, considero também as suas relações, em suas relações, que as línguas são polissêmicas, sujeitas a falhas, ao possível. A relação de uma língua a outra produz efeitos metafóricos de deriva, de deslizamentos, trabalhando essas relações de modo que as línguas são tocadas por esses efeitos. Elas são abertas sobre a polissemia,
o que faz com que nenhuma língua permaneça imóvel sem a possibilidade de mudanças. O multilinguismo, pensado como polilinguismo, existe, pois, na própria possibilidade de transformação das línguas, fazendo parte da história e do político. A ideologia da globalização fica, assim, ressignificada, redefinida em seu sentido dinâmico e aberto. Quanto à noção de espaço linguístico, considero que se colocam como questões organizadoras das relações de forças políticas, ideológicas, científicas e sociais do mundo contemporâneo, pensado em termos de mundialização. Ao pensar essa organização, considero importante refletir sobre estas línguas de modo pluricêntrico, podendo-se abrirem-se esses espaços para questões mais amplas, como as guerras das identidades, a guerra das culturas, a disputa pela distribuição da produção científica, a guerra propriamente dita. Conflitos e alianças, acordos, pactos se fazem em uma relação tensa da geopolítica das línguas, das migrações dos refugiados com seu corpo linguístico exposto às intempéries dos lugares, dos territórios por que passam, percorrem e deixam vestígios. Inaceitável para os que temem mudanças, diferenças e deslocamentos. Língua e imigração no século XXI, a textualização do corpo, é outro subtítulo. O que é ser imigrante hoje? Mundialização, museificação do local, hostilidade ao outro, guerra e incapacidade de hospitalidade, como refere Dalk na revista Humboldt, de 2018. Ecoa imediatamente em nossos dispositivos de interpretação, ideologia, imaginário do terror, da hipocrisia, da sempre anunciada democracia, significada em fake news, na intolerância, no preconceito. De outro lado, a resistência, a rebeldia, na busca de liberdade. A de dizer, significar, e se dizer, se significar, seja em que língua for. O que é um sujeito que migra? Desloca-se, conta-se, narra-se em diversos modos de individuação errantes, produzindo sentidos em sua relação com as suas línguas. Nesse caso do polilinguismo, palavras de uma língua falam com palavras de outra. Penso que interrogações como estas, que levam em conta a materialidade, a ideologia e o inconsciente, se prestem para análise das formas de violência, segregação e das diferentes formas de preconceito que atualmente estão presentes na sociedade frente a movimentos migratórios, frente aos corpos que se deslocam com suas línguas, e produzem um movimento em que as línguas se misturam na praxis do que se tem chamado translínguas. Gostaria de trazer também para essa reflexão o que diz Sueli Ronick. Falando do digital no mundo globalizado, ela diz o seguinte: subjetividades hoje arrancadas do solo, elas têm o dom da ubiquidade, flutuam no sabor das conexões mutáveis do desejo com fluxos de todos os lugares e todos os tempos, que transitam pelas ondas eletrônicas, filtro singular e fluido desse imenso oceano também fluido. Sem nome ou endereço fixo, sem identidade. Modulações metamorfoseantes num processo sem fim, aí já não é mais ela falando, que se administra dia a dia incansavelmente. Volta em minha reflexão a ideia do fluido, língua fluida, como tenho chamado, né? Mas em Ronick, essa fluidez e mutabilidade são atribuídas às ondas eletrônicas. No caso que analiso, não se trata do digital, não se trata do eletrônico, não se trata da tecnologia. Trata-se, quando fala em língua fluida, da possibilidade mesmo do funcionamento da língua no corpo-memória e da criação. Narratividade encarnando línguas e memória em um corpo, transfigurando no movimento dos sujeitos no espaço e tempo, no movimento da língua, no movimento das línguas. Não da língua imposta, mas da que vem sorrateiramente incompleta, imprecisa, silenciosa em meio a outras formas de se produzir sentidos
e de se individuar sujeitos, lugar de metaforização e do funcionamento do que chamei de polilinguismo. Aí o corpo, a língua, a materialidade do sujeito em suas formas de significar, joga forte na individuação do sujeito, em sua memória, nos seus processos de inscrição, informações discursivas, em sua produção de uma identidade, de uma posição sujeito imigrante discursivamente. Com contornos da memória encarnada em ecos, murmúrios, formas moventes, sombras e cores. Português e línguas de imigração, de refugiados, em seus cacos, se juntam na língua brasileira que se corporifica em mim, em nossa sociedade, em nossa história do país Brasil. Qual é o equívoco que trabalha a palavra colônia, né, no Brasil, quando referida à colonização ou à imigração? Se pensamos que a colônia é tanto o conjunto de casas onde moram os colonos imigrantes, como também o país onde se instalaram os colonizadores. Estaria na dimensão do espaço e da memória narrada a diferença, a semelhança? E na diferença trazida pela representação da relação com o espaço, na conjuntura simbólico-política da mundialização no século XXI, movimento no tempo e no espaço, e movimento na identidade, afetando o corpo, o sujeito, os sentidos. As relações entre línguas e a do sujeito com as línguas. É a nossa dança linguística. Finalizando. Vale ainda lembrar o que chamo variança, ou que Ronick diz ser o surf das mudanças. No mundo globalizado, para construir o em casa, entre aspas, sintonizando as transfigurações do corpo, criando novas possibilidades de vida, novas possibilidades das línguas. A identidade no plural, quando pensamos a relação entre língua e cultura como trabalho social, criação. Não uma identidade figurativa, descartável, mas fluida. Penso aqui no que denomino língua fluida, a cambiante, a de todo dia, sem limites, não normatizada. A identidade como movimento na história, como tenho afirmado ao longo de meus trabalhos, carrega a língua fluida. Múltiplas identidades que animam nosso corpo-memória. Tanto a identidade imigrante, ou a da colonização, em suas modulações, nas populações que as encarnam, como a dos povos originários, em suas tradições. Em uma memória que, na relação com o esquecimento que a estrutura, cria para si a possibilidade dinâmica de compor-se de outras identidades não descartáveis e que resistem à conjuntura mundializada, agravada pelo seu compromisso com o nacionalismo patriótico, na conjuntura atual, avesso à entrada em contato com qualquer corpo sujeito estranho, entre aspas, com línguas estranhas, entre aspas, que se prefere ignorar como ininterpretáveis ou ocas de sentidos, incompreensíveis na conjuntura linguística dominante que invadem, entre aspas, procurando refúgio. Daí o temor da mudança neles potencializada, temor da relação do que chamo de polilinguismo entre sujeitos em suas diferenças, medo da contaminação de sentidos, de deslizamentos linguísticos. E o medo social, por sua vez, provoca o preconceito e as consequentes reações de hostilidade contra esses sujeitos, os, entre aspas, de fora, os, entre aspas, outros, seja da cultura, da língua, do grupo social, do país. Contraditória na atenção que, segundo Simone Weil, é a mais pura forma de generosidade e na abertura do simbólico vive a hospitalidade, seja de corpos, de sujeitos ou de línguas, de que se faz não só o passado ou o presente, mas, sobretudo, o nosso dever. Termino aqui, agradeço a atenção e muito obrigada pela atenção e pelo tempo generosamente dedicado, não é, a essa minha fala.
Obrigada.